e lucros, etc. Como é que se poderia 5 providências concretas, todas elas derivam de uma ação preparatória que saneie o Estado, construa condições tributárias diferentes, previdenciárias diferentes, para elevar o nível interno de poupança, sanear as contas públicas e, por isso, desonerar a poupança privada para que ela, com juros baixos, volte a financiar a produção. Essa é a premissa. Mas as primeiras providências são consertar o sistema tributário brasileiro, tirando o peso dos tributos da produção e dos salários, onde eles estão hoje, e derivá-los para o consumo e para a apropriação de ganho de capital e de propriedade. Isso vai criar no país uma cultura de poupança e investimento. Politicamente é difícil fazer isso, mas é necessário. Por isso que eu lhe digo, ou a gente faz isso ou não adianta que outro seja presidente. Eu só quero ser presidente se eu conseguir comover a sociedade brasileira para que ela ajude o dia seguinte da eleição, que é fazer essas coisas passarem sem cair no atoleiro da fisiologia, do clientelismo. Aliás, ministro, eu acho que a elite, setores da elite que não querem isso, são burras. Nós precisamos isolar esse setor. Porque essas pessoas... Esse é o grande erro da esquerda antiga brasileira, dessa esquerda corporativa, porque vários segmentos de centro, o pequeno empresário, médio empresário, a classe média, profissional liberal, os jovens brasileiros que estão com um desvio quase conservador, porque estão com nojo da ação pública, da ação coletiva, eles têm uma tendência hoje a estar conosco. Mas chega na eleição, lá vem o susto da proposta radicaloide, vazia, sem proposta, e aí eles assustam e aí volta-se a se constituir o pacto sem direita. Mas eu te dizia 5 providências para distribuir renda. Então, a primeira, um sistema tributário que desonere a produção e os salários e derive esses tributos para a apropriação de ganho de capital e propriedade e para o consumo. Um segundo movimento que constitua um fator de poupança compulsória na Previdência, que converta o nosso modelo hoje em um regime de capitalização controlado publicamente, porém com instituições que vinculem esse ativo a um investimento produtivo, tirando o encanto da especulação. Terceiro movimento, uma política de aceleração do ganho reais de salário mínimo. Essa é a grande política de distribuição de renda no Brasil. O salário mínimo brasileiro de R$ 136 é menor do que o da Bolívia e do Paraguai. Com todo respeito a essas nações irmãs, os seus fundamentos econômicos são infinitamente menos expressivos do que o brasileiro. E se está assim é pelo descalabro da conta pública e da Previdência. Então, os 2 primeiros passos podem permitir um ganho real de salário mínimo. Não se eleva o salário mínimo porque se teme que a Previdência quebre por causa disso. Ela já está quebrada. Ele só agravaria. Agora, é covarde você aviltar salário mínimo para sancionar a ineficiência do governo. O quarto movimento é a ideia de fazer o Estado brasileiro associar-se ao meio produtivo para cumprir basicamente 3 tarefas. Consertar a condição de financiamento estrangulado da economia brasileira, superar o atraso tecnológico que, por média, nos vulnera a competição em linguagem global e mediar a competição internacional de forma ativa, numa política industrial de comércio exterior capaz de ser proativa, não sancionar a velha proteção que fazia, mas também não cair no encanto bobo do neoliberalismo, que é para nós e não é para eles, de abrir e escancarar como está hoje. E o quinto movimento é obrigar, por instituições novas, a participação dos trabalhadores no resultado das empresas, encerrando a crônica de conflito entre capital e trabalho e inaugurando entre nós brasileiros a cooperação total. A cooperação entre trabalho e capital, a cooperação entre setor público e setor privado, a cooperação entre setores que estão competindo na economia, mas que podem encontrar etapas da sua etapa produtiva para, vamos dizer, cooperarem juntos. Enfim, essas ideias estão todas desenhadas. Eu acho que as ideias são boas, eu assinaria embaixo. Agora eu pergunto, elas são politicamente no Brasil realizadas? Na sociedade brasileira, essas ideias são de muito fácil trânsito. O nosso problema é o que eu chamo de paradoxo da legitimidade nos meus textos aí. O que é o paradoxo da legitimidade? 100% dos políticos se elegem com a agenda popular. Mas como o sistema político brasileiro é muito elitista, o povo não tem controle sobre a representação política. Então, acabou a eleição, todo mundo vai para casa e o político vai fazer o que quiser. E o que ele tende a fazer? Ele tende a se render ao lobismo. Porque não é verdade que o Congresso, eu até vou dizer uma heresia aqui, mas eu acho que é preciso falar a verdade, ainda que isso pareça esquisito. Não é verdade que o Congresso seja essa coisa ruim, que hoje está dominante, todo mundo está pensando isso. E se a gente disser um bando de picareta, todo mundo vai concordar. Que não é verdade mesmo. Não é verdade. Vamos na contramão, podem não me compreender, mas é preciso falar com razão. O problema é esse. É que para fazer o que tem que ser feito, atender o interesse público, você tem que confrontar o interesse particular organizado dos lobbies, grupos de pressão, corporações. E o interesse público está desestimulado, não presta atenção, não conhece, enquanto o lobby está lá cobrando. Então, qual é a chance de você fazer passar essas providências? Só tem 2. Uma, o parlamentarismo. Por quê? Porque você contamina o Congresso com a responsabilidade pelos negócios de Estado. Aí acaba com essa crônica de responsabilidade.
Até porque o parlamentarismo permite. Você vai lá, diz uma bobagem, promete uma mirabolância. Eu vou dar casa, comida e roupa lavada para todo mundo, não vou cobrar imposto de ninguém. Ótimo, elege esse daí, vai lá governar. Não pratica. E não vai esperar a tragédia de 4 anos, um país se afundar, porque ele tem um mecanismo que corrige isso rapidamente, entra o outro grupo. Não é provável que isso venha muito cedo no Brasil, eu vou lutar sempre por isso. A outra é um presidente abandonar, vamos dizer, o apelo de se eleger na base do discurso demagógico, simplório, e correr o risco de passar 20 anos ensinando pedagogicamente, pacientemente, o que é que tem que ser feito, até que as pessoas concordem e ajudem você no dia seguinte a governar. Aí você faz. Propõe no primeiro dia, assim que foi eleito, uma coisa que foi construída assim criticamente, porque você não aceitou o apelo fácil. Ah, o culpado é o que está aí, se ele quisesse fazer era só vontade política e tal. Isso tudo é papo furado. O Brasil tem uma situação dramática, muito grave e hoje agravada pelo endividamento explosivo, pela dependência excessiva que o senhor Fernando Henrique nos entregou desses fluxos internacionais de capitais, pela dependência abusiva que rompeu até boas tradições de política externa brasileira, a ditadura dos interesses financeiros protegidos aí pelas nações centrais. Deixa eu fazer o advogado do diabo. O senhor fala do Fernando Henrique como se ele de propósito tivesse feito uma série de ações contra o Brasil. Eu falo assim porque eu acho que não diria que ele tem uma visão de fazer isto porque quer isto. O que eu condeno nele é que ele é um presidente eleito do Brasil, mas nunca confessou ao povo brasileiro que se rendeu à ditadura dos norte-americanos. Ditadura financeira, ditadura diplomática. Você tem coisas ridículas no Brasil. Por exemplo? Por exemplo, hoje, o ministro Elcio Álvares, um grande brasileiro, que eu tenho estima pessoal, reproduziu no dia da sua posse que dará às Forças Armadas brasileiras a tarefa de enfrentamento do narcotráfico. Eu que tenho experiência internacional, estou vindo de universidades lá nos Estados Unidos, sei que essa é o planejamento dos norte-americanos para as Forças Armadas da América do Sul, o que é uma loucura. E que o Brasil tem resistido até hoje. Não pode aceitar, mas eu vi o Elcio Álvares dizer isso. Não é? Você quer ver outra? A questão do Kosovo. Eu fiquei com vergonha do comportamento do governo brasileiro. O Brasil tem uma longa e notoriamente exitosa política externa, centrada em princípios da solução pacífica dos conflitos, não intervenção, etc. Sempre fomos assim, sempre nos blindamos dessas coisas internacionais, dessas novas hegemonias e tal. Aí aconteceu o negócio de Kosovo, a OTAN começa o bombardeio lá na Iugoslávia, aqui sai uma nota do Itamaraty imediata, instantâneo. O Brasil censura, proclama não intervenção, proclama solução pacífica dos conflitos. No dia seguinte, a China provocou a reunião do Conselho de Segurança da ONU e o Brasil foi lá no dia seguinte e votou pela intervenção da ONU, da OTAN. Da ONU não, da OTAN. Da OTAN. Estou te dizendo em coisas... Agora, no financismo, o mais grave de tudo é subordinar toda a estratégia nacional de desenvolvimento econômico e social ao interesse do financismo. É o fiscalismo financista que vai nos determinar a pagar hoje, esse ano, quase 100 bilhões de reais de juro, enquanto estamos gastando 11 com educação e 18 com saúde. Mas é possível se livrar dessas amarras? É perfeitamente possível. Tranquilamente, assumir o governo de Jair. Havendo coesão interna no Brasil, muito fácil, eu disse isso a ele. Não estamos arriscados a virar a antiga Albânia? Não, não estou propondo guerra aos Estados Unidos. Não, Nós antiga temos uma longa tradição de amizade. Um regime fechado. Eu acho que a nossa amizade com os norte-americanos tem que ser cultivada altivamente. Apenas nós temos que subordinar a nossa participação nessa boa e amistosa relação que eu defendo aos interesses brasileiros. Porque a assimetria, vou usar uma palavra que eu usei essa semana, que eu tenho usado há muito tempo, entre a condição competitiva deles e a questão do acervo financeiro deles e a nossa condição competitiva é mortal, Boris, se nós não construirmos uma mediação de um Estado nacional. Agora, sendo mortal, compromete a qualidade das nossas instituições democráticas. Então, o que eu disse para o presidente, ele me fez essa pergunta. Ah, você tem razão, a gente pode até discutir modelos alternativos, mas se não fizer o que eles mandam... Você disse isso aonde? Eu disse a ele no Palácio do Planalto. Sim. Ele me chamou lá para conversar depois das eleições. Eu acho que é meu dever de educação política, mas saí assustado. Eu não estou pedindo para você obrigar com ninguém, não. Eu pedindo... Se não fizer o que eles mandam, como é que... Se não fizer o que eles mandam, não vem dinheiro. E não vindo dinheiro, o Brasil quebra. Eu não estou pedindo guerra, não. Eu estou propondo que o senhor use o peso de uma nação, coesione o Brasil com as características que tem a sociedade brasileira, para pedir a eles que reconheçam que nós não podemos aceitar essas instituições deles, que nós temos as nossas próprias instituições e que devemos animar nossas próprias instituições para que a nossa amizade possa continuar, para que a democracia continue, para que a liberdade continue, para que a gente possa libertar o nosso povo da miséria. Agora, quanto a essa questão da presença das Forças Armadas no combate às drogas... Isso é uma loucura. Não, mas todas as conversas que eu tive com o presidente é avesso a isso. Eu estou dizendo para o senhor... que é só uma questão de espaço aéreo, viu? Estou querendo crer que é uma questão de espaço aéreo.
dizer para o senhor o seguinte, eu também sei que as Forças Armadas brasileiras não podem tolerar isso, como sei que elas não podem tolerar dentro dos manuais de hierarquia e disciplina. Não há como fazer diferente. Pela cadeia de comando, as Forças Armadas brasileiras têm que fazer chegar ao presidente da República que não podem aceitar isso. Até porque elas sabem que haverá uma contaminação. Exército não é polícia. Não é polícia e se combater com o exército narcotráfico, a corrupção do narcotráfico contamina o exército. E como isto já é uma aconteceu tragédia. em todos os exércitos. Colômbia, Venezuela, todos esses lugares, Peru. E o Brasil está imune a isso, não é possível a gente aceitar isso. Eu estou querendo imaginar que ele vai colocar aviões. Eu estou dizendo aqui publicamente porque eu ouvi o ministro da Defesa, que eu tenho uma estima especial por ele, no dia da sua posse, falando. Como tenho assistido essa briga aí do general Cardoso por Secretaria de Narcotráfico vinculada à Casa Militar. É uma impertinência institucional isso. Ministro, eu vou pedir... Tem que fortalecer a Polícia Federal, que só tem 5 mil homens para atender todo esse país. Tem que fortalecer, controlar mais socialmente melhor a Polícia Federal. Eu vou pedir um tempo para o senhor, nós vamos para o intervalo comercial e voltamos daqui a pouco com uma conversa excelente com o ministro Ciro Gomes, que vai continuar agora também no segundo tempo, respondendo, para parafrasear o futebol, respondendo às perguntas dos telespectadores. Até já. Você pode participar do Passando a Limpo por telefone, fax ou correio eletrônico. O telefone é 011-826-1009, o fax é 011-826-1320 e o e-mail é passandoalimpo@rederecord.com.br. Ministro, eu vou direto para as perguntas dos telespectadores, que não são poucas. A Daniela Alves, que eu não sei de onde é, pergunta: qual a sua opinião sobre a desavença entre os presidentes das casas legislativas? Em especial, qual a sua opinião sobre a ACM? Olha, o Antônio Carlos é o último grande coronel da política brasileira nordestina, né? Da política nordestina. E ele agora tomou corda, pegou corda e acha-se o rei do abacaterol. O rei do abacaterol quer dizer o homem que pode pôr e dispor da sorte da República. Dá pitos públicos no presidente, condena o judiciário, aponta o dedo pouco limpo para tudo quanto é de mazelas do país, porque ele está sentindo que o Brasil, na fraqueza do Fernando Henrique, está buscando uma figura forte. E aí, atabalhoadamente, ele quer se apresentar como esta figura forte, na ilusão de que vai ser, vamos dizer, o estuário nas eleições presidenciais. O que é uma enorme bobagem. O sistema brasileiro não cometerá a bobagem de lançar Antônio Carlos Magalhães presidente. O Carlos Barbosa Gomes de Varginha pergunta: gostaria de saber a opinião do senhor Ciro Gomes no que diz respeito ao clima de violência em que vive o nosso país. Olha, desemprego recorde, depressão da massa de salário que já tomou de volta tudo que o Plano Real trouxe de distribuição de renda na sua primeira fase. Com o colapso fiscal, Espírito Santo, salário atrasado 4 meses, Santa Catarina, salário atrasado 3 meses, Guarulhos com a dívida de 1 bilhão e 53 milhões. E por onde você chega no Brasil, Pernambuco sem conseguir pagar seus precatórios. Isso tudo impacta na vida do povo, na saúde, na educação, etc, etc. Em cima disso, você tem essa notícia infame de roubalheira, privilégios e corrupção, isso tudo vai explodir na violência. Isso, se não for removida, desarmada esta equação, o Brasil tem que se precatar, porque é uma tendência de derivar para a violência isso. Especialmente desemprego. O desemprego, então. Não. São Paulo tem 1.788.000 desempregados hoje. Fortaleza nunca teve nada parecido, 127 mil pessoas desempregadas em Fortaleza. O Nelson de Souza, que é de Guará 2, Distrito Federal, pergunta: por que o doutor Ciro não se une em definitivo com Itamar para derrotar toda esta... Ele xinga, eu não vou xingar. E o senhor, durante sua passagem no governo, se entendeu maravilhosamente... politicamente com outras pessoas, por que não se unir a Itamar? Eu sou amigo do Itamar, fui ministro dele, tenho admiração por ele, tenho estima por ele, nós não estamos desunidos, não. Agora, na questão do governo federal, da disputa, essa unidade, meu compatriota e todos os outros, essa unidade tem que ser celebrada, mas o cimento dela não pode ser o ressentimento e a promessa social mirabolante. Eu, concretamente, não vou aderir ao Lula e acho absolutamente justo que o Lula não adira a mim. Agora, podemos discutir juntos, na frente do povo, uma ideia para o país? Ideia concreta. O que é que vamos fazer se a gente ganhar a eleição, vamos fazer o quê? Com a saúde pública, com a educação pública? Como é que vamos atacar a questão da reforma agrária? Como é que vamos fazer o sistema tributário do país funcionar? Como é que vamos ter as relações internacionais do país administradas nesse ambiente de dificuldade? Porque eu tenho a obrigação, pela minha experiência, de saber que isso não é fácil.
E é se nós conseguimos unir o povo em cima das coisas concretas e não das nossas personalidades. Se eles toparem essa discussão, eu não preciso nem ser candidato. O Francisco Florencio de São Paulo pergunta, faz uma afirmação. Caro doutor Ciro Gomes, fiquei decepcionado com a sua visita ao Fernando Henrique quando lhe foi prestar apoio e solidariedade. Vossa Senhoria, Vossa Excelência é a única voz, a única esperança contra essa ditadura branca que estamos vivendo. Olha, eu compreendo se você chegou à informação de que eu fui lá fazer solidariedade e você se decepcionar, porque eu também teria sido incoerente se eu tivesse feito isso. Na verdade, não aconteceu isso. Eu fui chamado pelo presidente para conversar na condição de adversário. E eu pedi a ele duas coisas apenas, que fosse uma reunião pública, feita na hora do expediente, no lugar de trabalho, que é o Palácio do Planalto. Ele atendeu e eu acho que é obrigação de qualquer brasileiro, e é uma coisa da minha educação política, conversar. Eu digo sempre que o que pega é catapora. Dialogar é necessário entre homens de Estado, entre pessoas de vida pública, não significa nenhuma perda de coerência você ir lá dialogar, conversar. E eu fui e saí de lá muito decepcionado, mas não acho que tenha feito errado em ir, não. E ele diz o seguinte, o senhor Francisco Florencio, sentimos muito sua falta de maneira mais frequente na mídia de som e imagem, norteando-nos com seu invejável poder de síntese do que nós, o povo, pensamos e não podemos expressar, pois não temos voz. Pois é, um dos raros lugares na mídia brasileira que eu tenho o direito de falar o que eu quero é aqui no Boris Casoy. Então escrevam aí, vocês que estão querendo ver o debate acontecer, escrevam para as televisões aí, peço não só eu, mas outras pessoas para estarem discutindo também. O Carlos Augusto, eu não vou agradecer elogio. Não, eu acho, quer dizer, elogiável é pela negação, agora você é o que faz o correto. Não, temos que fazer, temos que dar voz a todo mundo, claro. O Carlos Augusto, que é um administrador de São Paulo, constata. Ministro, logo após as eleições de 94, o senhor deu uma entrevista a um grupo de jornalistas que deu origem a um livro. Nesse livro, o senhor afirma a sua admiração por Fernando Henrique. O que mudou nesses últimos 4 anos? Fernando Henrique ou o senhor? O Fernando Henrique era o meu modelo de político. Eu, garoto, fui deputado 2 vezes, fui prefeito, fui governador. Então, se você pegar minhas entrevistas e perguntar um modelo de político, eu dizia, um político nacional que eu admiro é o Fernando Henrique. O político que eu admiro, que eu quero bem, é o Tasso Gereissati. Mas o Fernando Henrique era o meu modelo. E eu não posso ser assim arrogante de dizer que quem mudou foi ele, mas de fato é uma evidência que o Fernando Henrique está aí, a prática dele, o que ele tem feito com o Brasil é radicalmente diferente do que ele me dizia, do que ele escreveu, do que ele falava, do que ele gerou como expectativa. Eu acho que eu sou mais decepcionado com ele do que a média do povo brasileiro por isso. Porque eu fui fundador do PSDB junto com ele, fui o primeiro governador eleito pelo PSDB, era ministro da Fazenda na eleição dele para presidente da República, e eu tinha uma crença entusiástica de que ele era finalmente a possibilidade da democracia brasileira se afirmar, da ética na política se afirmar, da solidariedade ao povo mais pobre se traduzindo em gestos concretos do ato de governar, e tudo isso foi uma decepção profunda para mim. Mas o senhor acha que ele não quer? Eu sempre faço essa pergunta. Não, eu acho que ele é um cínico. Se você me pede assim uma expressão, acho que ele é um cínico, é um debochado, é um presidente virtual, eu acho que ele não gosta do povo, acho isso hoje comovidamente. E até evito, é a terceira vez que você pergunta, por isso eu estou abrindo, porque eu acho que menções pessoais não são o caso. Eu acho que alguém que assume a presidência da República quer deixar pelo menos o seu nome. Claro, mas eu acho o seguinte, que ele hoje é um frustrado. Ele se considera, todos nós políticos temos que ter muito cuidado com a nossa vaidade, porque a tendência do homem público, artistas, esportistas, vê o Romário. Eu sou Romário, alguém para chegar a ser Romário vai ter que suar muito para ser Romário. Na boca de jogador de futebol fica até simpático, mas nós políticos temos o mesmo desvio. Essa coisa de incenso, de tal, então se a gente tiver muito cuidado, e ele não tem vivência, o Fernando Henrique sai do parlamento, da coisa do intelectual, vai direto à presidência da República. Ali deixa-se encantar pela tese da reeleição. E aí se deformou completamente, jogou na lata do lixo a agenda do país e passa a confraternizar e imaginava o seguinte, não, eu vou sujar aqui a ponta dos dedos com a imundície deste Brasil antigo, viciado, porque eu sou estadista e não vou contaminar. Isso é uma ilusão grave. Quer dizer, você sujar a ponta dos dedos, não tem conversa, vai sujar tudo. E é o que aconteceu com ele. Como é que o senhor vê a CPI do sistema judiciário? O senhor acha que vai Eu vejo como um circo, uma grande impostura. O povo brasileiro não confia no judiciário, tem uma queixa de que o judiciário é só para ladrão de galinha, que a impunidade é o prêmio da safadeza, e isso predispõe a opinião pública a esses gestos demagógicos de um Antônio Carlos Magalhães, que nomeou o Tribunal de Justiça da Bahia inteiro, que diz, para quem quiser ouvir, que ele é o controle externo do judiciário na Bahia, que não deixa os procedimentos contra o governo da Bahia andar, entre eles pedidos de intervenção no governo do Estado
na Bahia, inquéritos contra ele próprio, como aquele da pasta rosa que tem um tijolo em cima, inquéritos contra ele como aquele do envolvimento dele numa sociedade com o Ângelo Calmon de Sá, num banco nas Ilhas Caimã, que também não anda. E tudo isso, aí vem esse homem apontar agora a deformação do judiciário. Então essa CPI, nós temos que tomar muito cuidado, porque ela até agora não apurou rigorosamente nada, a não ser aquilo que o Ministério Público de São Paulo já estava apurando no tal Nicolau do TRT. Não há novidade nenhuma. O que e o Judiciário brasileiro financeiro? Também outro circo, porque ela não está montada para apurar nada sério. Também tudo que até agora chegou de sério ao conhecimento da opinião pública foi o Ministério Público do Rio de Janeiro que apurou. Olha, você vai ver as conclusões dela. Vamos esperar. Tem uma pergunta aqui cabeluda. O Paulo Fendler Júnior, que é um jornalista de São Paulo, lhe elogia e pergunta: qual é a consequência direta para a nossa economia da explosão da dívida interna brasileira, antes em cerca de 60 bilhões de dólares, para os quase 400 bi Não, agora. pode dizer 400. Em maio já arredondou em 400. Consequência imediata, recessão. Consequência, logo mais a do imediato, o desfinanciamento do serviço público. E consequência, ameaça extraordinariamente grave, inflação. Por que continua sendo leal a Tasso Gereissati, que pratica a mesma política destrutiva do presidente Fernando Henrique? É o Cândido de Fortaleza. Eu não tenho essa percepção. O governo Tasso Gereissati não endividou o Ceará, ao contrário, o estado do Ceará é o estado mais equilibrado do país, sendo um dos mais pobres. É um governo que tem realizações extraordinárias, o aeroporto novo, Porto Novo, siderúrgica, refinaria, saneamento básico de Fortaleza, Castanhão, enfim, é um governo sem reparo de natureza moral, é um governo que não loteou as estruturas públicas com politiqueiros, é um governo que, enfim, tem promovido o desenvolvimento social. Nós ganhamos o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, fomos receber esse prêmio nas Nações Unidas. É um governo que levantou a escolarização do cearense de 70% para 97%. E não quero dizer que não tenha defeitos. Agora, a razão política é essa e tem uma razão pessoal, meu irmão. Eu sou leal, pronto. Tem aqui Ninguém pode ser leal enquanto convém e deixar de ser leal quando eventualmente possa não convir. E para mim é leal até o fim da vida. Tem aqui um cartaz de campanha. Ministro, o senhor de presidente com o garotinho vice o apoio da direita petista, São Paulo Suplicy. Quem pode contra? Luiz Ferreira, Florianópolis. Olha, mas isso aqui só vale, é uma coisa agradável de ver, mas isso daí é simplesmente o sintoma do que eu estou dizendo. Esse marasmo que está hoje na sociedade brasileira está um dedinho de nada de virar paixão. Se a gente cometer cá em cima onde estamos os políticos, gestos largos. Então o que ele está defendendo aí? Uma ampla aliança de centro-esquerda, que é o que eu estou sonhando. Imagina se a gente acaba com essas diferenças que, aliás, não existem. Pergunta qual é a diferença entre o que eu penso sobre o Brasil e o que o Lula pensa sobre o Brasil. Eu pergunto isso para ele, pai, meu Deus, e diz aí o que é. Tudo bem, você se acha o rei do abacaterol, uma origem heróica, eu não tenho. Eu sou um cara que veio de classe média, filho de funcionários públicos, nascido no interior de São Paulo, criado no interior do Ceará. Tudo bem, então eu não sou um operário com essa visão, com essa coisa carismática, mas eu classe média, um pequeno burguês altamente premiado pela vida, me eduquei na escola pública e tal. Por que a gente não se une? Isso é uma pergunta. Para ele responder. O João Carlos, que é um estudante de São Paulo, pergunta: o senhor continua a apoiar o MST, mesmo após as notícias de apoio do grupo ao uso de armamento em sua luta contra o governo? Aliás, o Estadão publicou uma matéria. Eu tenho uma opinião que eu vou repetir aqui. Eu acho que um dos problemas brasileiros é o excesso de passividade da sociedade civil diante do que faz de desatinos à nossa elite política. Quer dizer, a sociedade civil brasileira engole tudo. No máximo fica aí ranheta dizendo que política é tudo safado e tal, e não reage. Não participa, não se organiza, por regra. E no meio da miséria, no meio do sofrimento mais humilhante, que é a população rural brasileira, surge um movimento organizado, com metodologias modernas, com objetivos claros e que está agindo. O MST. É um MST. Mas hoje portanto, eu saúdo o MST como uma coisa boa. Mas hoje tem uma notícia. No mesmo passo, deixa entretanto eu completar, em que eu nunca deixei de censurar o que certos grupos que estão dentro do MST, não é ele todo, acham que é possível, que é a utilização de linguagens ilegais e não democráticas para exercitar suas razões. Linguagens ou intenções? Linguagens, eles usam às vezes arma, invasão de terra. Eu sou contra invasão de terra. Não sei se você ouviu a reportagem do Estadão, então eu recomendo que o senhor leia, que deve continuar amanhã, dizendo que tem uma documentação
O Estadão deve mostrar o restante amanhã, dizendo que o MST internamente quer a luta armada para tomar cuidado. É preciso tomar muito cuidado com essas coisas, muito mesmo, porque o MST é uma federação de grupos. Tem vários grupos, o PPS participa lá em alguns lugares, outros partidos participam, o PT participa, e nenhum desses grupos que tem vinculação, por exemplo, com a Igreja Pastoral da Terra, nenhum desses grupos tolera sequer de longe a ideia do enfrentamento para-institucional ou violento. Nenhum. Agora tem lá um gueto que tem uma visão maoísta, uma visão sei lá do que está agora achando encantadora a história de Chiapas, lá no México, do Exército Zapatista de Libertação, que é uma enorme bobagem que eu fui ver. Não existe aquilo, não tem nada de insurreição revolucionária, coisa nenhuma. É uma luta pela discriminação contra os índios e pelo acesso à terra. É uma luta do caboclo nordestino, que meia dúzia de intelectuais tenta instrumentalizar e que já, inclusive, está confinado. Mas esses grupinhos são minoria no MST. Agora, aí fazem essas bobagens. Tem um outro movimento que está em Minas Gerais e está lá na Amazônia, um outro movimento que está pregando realmente a subversão armada, etc. Mas isso é absolutamente bobo, irrelevante. O MST, de forma dominante, não tolera isso. Às vezes, o mais visto lá deles, que esse gaúcho, não me ocorre o nome agora, às vezes, né, a Veja, ele, por exemplo, se vulnerou a ser manipulado pela revista Veja, lá com a cara vermelha, dizendo essas bobagens paralegais. Quanto a isso, apenas vamos censurar. Agora, não vamos pensar que o movimento dos trabalhadores rurais sem terra é isto. Uma minoria, uma fraçãozinha que está lá é isto, mas ela é minoritária. Eu concordo com o senhor, a causa é justa, porém, algumas linguagens e algumas atitudes de alguns... Não, invadir terra, eu vou mais além, invadir terra não pode. Mas aí como vai fazer a coisa? Acha outros modos de fazer, invadir não pode. Ciro Gomes, na sua opinião, qual a sua opinião sobre o pensamento do ministro Besser Pereira de concentrar as pesquisas avançadas nas regiões mais ricas do país? Não é bem isso que ele disse. Nicolas Chacon, Rezende, ele chocou a opinião nordestina, tá? Onde eu chego agora, as pessoas, eu não gosto muito de servar essa coisa de regionalismo, não, mas isso tem que ser repudiado com toda a veemência. O ministro Besser Pereira virou uma das expressões desse cinismo. Até ouvi de um professor em Pernambuco agora que há uma certa vantagem nele, porque isto é este governo. No concreto, o governo Fernando Henrique interrompe um itinerário de diminuição dos desníveis regionais que vinha se instalado no Brasil desde Juscelino e agora agrava-se pela concentração de renda promovida pelo governo Fernando Henrique. E agora o Besser põe um ato de, vamos dizer, sinceridade. O que ele diz é que é preciso concentrar os gastos na excelência em ciência e tecnologia no Sudeste, porque é aqui que tem retorno. Isso revela chauvinismo, burrice e desonestidade. Ele devia se demitir, porque ele realmente é um ministro que devia vir ser secretário do Covas aqui em São Paulo. Vinha ser secretário do Covas, ele podia vomitar esse chauvinismo, esse elitismo todo aí sozinho, aqui tudo bem. Eu pessoalmente tenho a impressão que foi um erro verbal dele. Não, ele é cínico. Não, ele não tem essas posições. Eu conheço o Bresser, eu estou até sendo contundente além da conta, sou amigo dele, mas ele é cínico, o Bresser é cínico, ele agora fez esse treinamento aí de zen budismo, sei lá o que, ele se considera autorizado a ir falando qualquer coisa e tal. Eu acho que foi um lapsus de sinceridade, lapsus linguae dele, porque ele realmente não é um discriminador e tem posições conhecidas há muito tempo. Ele é um desses aristocratas daqui, eu tenha mudado. Ele é um desses aristocratas daqui. Olha, a revolta é grande lá, muito grande, sim, inclusive dúvida, no meio científico. Você tem na Universidade Estadual do Ceará, que não é uma universidade importante, vamos dizer, no mapa das universidades brasileiras, que tem uma patente registrada internacionalmente, que é de um meio de cultura para a inseminação artificial de caprinos, que tem grande notoriedade. A frase chocou no Sul também, quer dizer, a frase, ela choca no Sul, ela choca... E essa coisa, ninguém fala, mas o ressentimento regionalista no Brasil está crescendo muito. Esse negócio de Bahia com o Rio Grande do Sul, essa coisa do Bresser dizer isso com o Nordeste, etc. Isso está crescendo muito e a gente precisa desarmar essa bomba, porque um dos fatores que explica que o Brasil, ou garante que o Brasil pode ser uma grande nação, é a nossa unidade. Eu vou fazer uma última pergunta que eu acho importante. Se o senhor fosse eleito presidente, o senhor faria a transposição do Rio São Francisco para fomentar a agricultura no Nordeste? É um contador de São Luís, Maranhão, Judivaldo Barros Fonseca. Deixaria pronto esse canal em um ano. Eu fiz um canal da mesma extensão, embora de dimensões menores, no estado do Ceará, que emancipou Fortaleza de abastecimento d'água em 90 dias. Esse canal dá para ser feito em um ano e ele é essencial para levantar a sede nas áreas semiáridas da Paraíba, do Ceará e do Rio Grande do Norte. Não há alternativa.
Ministro Ciro Gomes, muito obrigado. Parabéns pela pesquisa que o aponta como um homem que chegaria hoje ao segundo turno. Queria agradecer mais uma vez a sua presença e dizer que câmeras e microfones da Rede Record continuam abertos para, quando o senhor desejar, o senhor se expressar, e que a sua presença no Passando a Limpo e no Jornal da Record nos honra muito. Muito obrigado. Eu quero dizer, por justo, que eu tenho um levantamento, essa é a única emissora do país que tratou os candidatos todos com equilíbrio. Vamos tentar continuar, fazer sempre um jornalismo equilibrado na Rede Record. Muito obrigado. Obrigado, Vamos fazer agora mais um intervalo. Eu volto depois dos comerciais para conversar com o médico cancerologista Drauzio Varela. Até já. Muito interessados. Ficavam ouvindo, sabe? Até em reuniões sociais assim, evitava puxar esse assunto porque ninguém mais falava, só eu falava. Mas quando eu contava individualmente os casos que eu via, as histórias das pessoas, o que se passava, o jeito de falar, eu percebi um interesse muito grande. E eu mesmo sou fascinado por esse ambiente de cadeia. Eu acho que é uma coisa que deixa a gente meio eletrizado assim. E aí comecei a escrever essas histórias. Essas histórias que eu contava, tentei colocar isso no papel. E aí veio a ideia de juntar tudo isso, fazer um livro, contar como é a cadeia, tentar caracterizar o ambiente. Quer dizer, não tem nada de ciência, combate à AIDS, nada. É uma coisa, uma visão humana do Carandiru, contando histórias. Uma visão humana, é uma visão vista por... É uma visão da cadeia de um médico, não é? Quer dizer, eu tentei ver a história daquelas pessoas, como se passa, sem nenhum julgamento. O médico é uma figura extremamente diferenciada para os presos, ou não? Quer dizer, uma figura importante para eles. É muito respeitado. O respeito na cadeia pela figura do médico é uma coisa muito impressionante, me ensinou muito. A medicina tem uma coisa dessa, não é, Boris? Um mistério da medicina, essa relação do médico com o doente. Você está doente, passando mal, o médico chega perto e se ele te tranquiliza, você melhora só dele chegar perto mesmo. Né? Agora, na cadeia, faltam médicos. Na cadeia faltam médicos, porque, primeiro que é difícil você conciliar a vocação de um presídio com a vocação de um hospital. Esse é problema no mundo inteiro, né? Não é só aqui no Brasil, em outros presídios eles têm muita dificuldade. Aqui é maior porque o serviço público brasileiro é um serviço deteriorado, né? Então as dificuldades são maiores. Mas quando você leva a atenção, essas pessoas retribuem de uma forma muito generosa. A sua presença lá é suplementar por falta de médicos? Não é independente. Eu comecei aí e há uma falta crônica de médicos na cadeia. Né? Isso não é de hoje, é um problema antigo. Eu comecei aí, comecei a atender os pacientes que tinham AIDS. E era a minha intenção. Falei, olha, eu conheço um pouco essa doença, tenho alguma experiência, também aqui e atendo os doentes que estão com AIDS. Só que era uma ilusão, ingenuidade da minha parte, né? Porque num lugar que há uma aglomeração de gente, como há no Carandiru. O Carandiru tem 7 mil e tantos presos. Uma cidade. Maior que muita cidade. Chegou a ter mais de 9 mil nas fases piores da cadeia. Então, você tem uma quantidade enorme de problemas médicos que envolvem todas as especialidades da medicina, né? E aí acabei virando um grande clínico geral, que para mim foi bom, aprendi um pouco mais de medicina, aprendi muito mais de medicina. E os remédios? Tem remédio? Olha, o serviço público brasileiro, o Carandiru não é diferente do resto. O serviço público brasileiro é esbanjador, basicamente, na área de saúde. Você não há nenhum critério para essas coisas. Você vai a um hospital público, às vezes você tem um medicamento caríssimo, que custa aí 300, 400 reais a ampola, e falta aspirina no mesmo dia. Não é? Quer dizer, é uma coisa tão desorganizada que você fica com dificuldade de entender. Eu acho pessoalmente que não tem jeito isso, quer dizer, o modelo está errado, né? E a cadeia, de certa forma, participa desse sistema maior aí, que é o sistema de saúde do país, né? A droga ainda é um dos problemas mais graves, ou o mais grave de uma cadeia como o Carandiru? Olha, Boris, a droga existe em qualquer cadeia do mundo. Uma pessoa que me disser que existe uma cadeia em qualquer lugar do mundo que não entra droga, eu acho que é ingênua.
Porque a droga permeia, entra por todos os lugares na sociedade hoje. E numa cadeia que você tivesse aí 100, 200 presos, ainda seria muito difícil de controlar. O Carandiru é uma cidade. Você imagina, chega a refeição para esses 7 mil homens. São 7 mil, agora eles fazem nessas embalagens quentinhas. Antigamente tinha a cozinha geral. São 7 mil embalagens dessas que chegam com café da manhã, com almoço e com jantar. Teoricamente, você teria que abrir uma por uma para olhar, ver o que tem dentro, não é? Agora, há uma certa leniência das autoridades em relação à droga, porque existe uma versão de que a droga, de que a existência de droga, de que o uso de drogas acalma a pressão da cadeia, que é uma pressão muito maior do que a que deveria haver, pelo número exagerado de pessoas que estão lá, né? Eu acho que depende da droga, e não dá para a gente considerar a droga de um modo geral. Os carcereiros mais antigos, brinca até uma frase que eu ponho no livro, diz, no tempo da maconha a gente era feliz e não sabia. Porque não é mais tempo da maconha. Porque não é mais tempo da... A cocaína entrou na sociedade brasileira toda, não é? E a cocaína é uma droga compulsiva. Agora, a maconha é tida no sistema penitenciário como algo calmante. Eles acham que sim, que a maconha calma e que a maconha não criava problemas, não gerava problemas de violência. Porque como não é uma droga compulsiva, dessa que a pessoa é obrigada a usar sem parar, ninguém fazia dívida. O problema da cocaína, o problema da violência associada à cocaína, é porque a cocaína é uma droga compulsiva. O usuário usa cocaína e ele primeiro ele sente uma excitação no início, que é muito forte, mas ele tem que ir aumentando cada vez mais a dose, seja ela cocaína aspirada ou seja fumada na forma de crack. Ele tem que ir aumentando a dose, aumentando a dose, aumentando a dose e ele não consegue parar de jeito nenhum. Aí faz dívida. E dívida na cadeia, como é que vai ser cobrada? Não existe departamento de cobrança. Claro. Dívida na cadeia tem que ser cobrada com violência. E a violência é a morte? Depende. Existem 3 tipos. A cadeia é um ambiente com leis, e com leis muito rígidas, e com comportamento ético. Comportamento ético? Comportamento ético. Você não pode... É interessante porque não existe um código penal na cadeia escrito. Mas toda vez que você aglomera os homens, e quanto mais você concentra no espaço, mais leis surgem. Porque o objetivo... A preservação do grupo é o objetivo de todos os homens, aliás, na verdade, de todos os grandes primatas. Porque nós não sobrevivemos sem o grupo. E existem tantas leis internas de coisas que você pode fazer, coisas que você não pode fazer. Estabelecidas pelo grupo. Pelo grupo. E aí, quando você rompe uma dessas leis, você ou é desprezado socialmente, o que na cadeia é gravíssimo, o desprezo social. Porque essas pessoas já se consideram desprezadas pela sociedade, e são mesmo. Se eles não são considerados pelos companheiros de infortúnio, eles são desprezados por todo mundo. Eles perdem a identidade. O que pode levar a esse desprezo, por exemplo? Por exemplo, você ter uma atitude indelicada. Você, por exemplo, olhar para uma visita de outra pessoa. Ou você se aproximar de uma visita sem ser convidado. Ou, por exemplo, você, numa hora em que a refeição está sendo servida, porque é interessante, as galerias são enormes no Carandiru, e na hora que eles vêm servindo as refeições, todos têm que correr para dentro do xadrez. Não existe refeitório, e os presos ficam livres, soltos durante o dia todo lá. As pessoas aqui fora têm a ideia de que aquilo funciona com os presos trancados e os funcionários com a metralhadora olhando o que eles fazem. Não é nada disso, os funcionários trabalham desarmados, são pouquíssimos, e vivem no meio dos presos. As galerias, as celas são abertas às 8 horas da manhã e são fechadas à noite, às 7 horas. E eles ficam completamente soltos pela cadeia inteira. Então, na hora que estão servindo a refeição, todos correm para dentro. Porque antes, quando funcionava a cozinha, eles serviam a comida nos tachos enormes. E os presos não queriam ninguém andando pelo corredor por questão de higiene, porque podia cair alguma coisa sobre a comida. E mesmo agora que servem nessas quentinhas que vem fechada, você não pode nessa hora cruzar o corredor, de jeito nenhum. Você não pode estar aí no corredor. Se acontece isso, eles batem ou eles expulsam do pavilhão, mandam para outro lugar. Esse é o desprezo social. Tem uma hierarquia na cadeia. Quem manda? O bandido, o mais forte, o dono da droga? Quem manda? Quem manda é o homem mais racional. A cadeia, a força física não tem nenhum valor. A força física tem valor aqui fora. Você é um homem forte, você vai a um bar, se desentende com alguém, você dá um tapa na cara, pega o teu carro, vai embora e essa pessoa nunca mais vai te ver.
Na cadeia não adianta você ser forte, você pode até dar o tapa, mas uma hora você se distrai, fica de costas ou dorme. Então, a força física não tem qualquer valor na cadeia. Eu já vi halterofilistas, pessoal enorme, de altos, fortíssimos, e não terem nenhuma... e ocuparem a mais baixa hierarquia da cadeia. E já vi garotos de 20 e poucos anos, magrinhos, franzinos, que comandavam pavilhões inteiros. Como é que eles conseguem exteriorizar essa inteligência, essa habilidade, enfim, essa força para submeter os outros? Eles são homens racionais. Eles falam pouco. Um dos segredos da cadeia é falar pouco. Eles falam pouco, escutam muito e estabelecem coalizões. E nos momentos mais agudos, nos momentos de grande confusão, eles têm sempre uma solução conciliadora. Eles são basicamente conciliadores. E dessa forma eles conseguem agregar um grupo muito forte, poderoso mesmo em volta deles. E daí que vem a força e a liderança. Doutor Drauzio, as visitas íntimas de esposas, amigas, namoradas, resolveu a questão sexual das cadeias? Olha, resolveu não, mas eu não posso responder das cadeias de um modo geral. Não, do Carandiru, por exemplo. O caso do Carandiru ajudou muito. Meus colegas médicos lá contam casos de estupros que havia no Carandiru, de pessoas que iam com ferimentos graves, vinham para ser atendidos na enfermaria e por estupro, né? Eu nunca vi isso lá. Nunca atendi nenhum doente que tivesse vindo por estupro, a não ser estupradores. Isso sim, isso atendi a alguns. Sim, estupradores por vingança. Estupradores de rua que caem na cadeia e eles odeiam os estupradores, né? E aí matam, judiam. Tá? Esses eu vi alguns. Os estupradores, os assassinos de crianças também. Tem esses todo são, tem que ficar separados, né? Esses não... a gente de fora olha a cadeia e pensa que são todos iguais, né? Era a ideia que eu tinha também de fora. Um bando de feras enjauladas naquele espaço se matando. Eu demorei muito para entender como a cadeia é organizada e que, na verdade, a violência diminui. É isso que eu tento colocar no livro. Porque como é que quando você vê coisas faladas sobre cadeia e filmes, etc., só se pega o lado da violência. Mas não é verdade, a cadeia tem um grau de violência que eu acho que é até pequeno, em função da concentração de homens que existe ali. Agora, o senhor acha que a cadeia, pelo menos o Carandiru, recupera, o indivíduo sai de lá arrependido e melhorado, com desejo de voltar à sociedade, trabalhar e não delinquir mais? Olha, curiosamente, alguns são recuperados dentro da cadeia. Porque não é essa versão que nós temos aqui fora. Não, curiosamente, alguns são recuperados. São recuperados aqueles que passam por uma experiência traumatizante dessa e não querem repeti-la, não querem voltar a essa situação. São recuperados alguns pelas igrejas que funcionam há uma série enorme de igrejas no local, lá dentro do Carandiru. E às vezes essas igrejas, pela religião, e o preso está numa situação em que a vida dele virou um caos, porque o homem, quando é preso, perde o dinheiro que ele tinha, perde a família, perde a mulher, muitas vezes, perde tudo. E a vida dele vira um caos total, e ele se apega à religião. E alguns desses conseguem se recuperar. Agora, como estrutura, a cadeia é mais uma escola de crime do que um centro de recuperação. Não há no Carandiru uma atividade, trabalho para todos? Não, há trabalho, mas não há trabalho para todos, infelizmente. E é curioso também que a maioria gostaria de trabalhar. Porque trabalhando o tempo passa mais depressa. Então, quem não trabalha se ocupa, tem que procurar uma ocupação. Se ocupa do quê? Não pode dormir o dia todo. Não pode dormir o dia todo, né? Eles andam depressa. Você pega um pavilhão assim movimentado, como o pavilhão 8, pavilhão 5, 9. São pavilhões enormes, com mais de 1000 presos, alguns com 2000. Você olha, parece o centro da cidade de São Paulo. Eles descem a escada, vão para o campo e não sei o quê. Vão lá, pegam uma coisa, sobe outra vez, e tudo depressa, tudo rápido. Porque o tempo tem que passar, o dia tem que andar, não é? O senhor encontrou primários, sei lá, quem passou um cheque sem fundo, foi pego fumando maconha, uma coisa menos grave, misturados com bandidos já quase sem volta? Ah, sim, isso é muito frequente. Porque cadeia no Brasil é para pobre, não é? Aquilo que o ministro Ciro Gomes estava dizendo é verdade. O sistema judiciário brasileiro pressupõe que você tenha advogado, que você possa se defender, pressupõe que você tenha dinheiro. Se você não tem dinheiro, é muito difícil. Então, há mesmo garotos desses que
cometeram um pequeno delito, são condenados aí a 1, 2 anos de cadeia e vão parar no meio de outros que estão condenados a 50, 100 anos. Essa mistura é a regra da cadeia. Há um entendimento entre funcionários e presidiários? Pelo jeito que o senhor colocou, tem uma harmonia. Uma harmonia. É engraçado isso. Porque você, na convivência, os funcionários de alguma forma estão presos também, não é? Porque são obrigados a passar, às vezes, 12 horas por dia ali naquele ambiente. E eles são contaminados. Eu vejo de fora aqui o pessoal diz, porque esse pessoal que trabalha em cadeia é tudo malandro, corrupto. Lógico, há gente que não presta, como em qualquer profissão. Mas a sociedade é muito hipócrita nessas coisas, né? Porque põe lá um número pequeno de pessoas, destreinado completamente. Não existe, não é que eles saem da universidade, fazem uma academia que treina carcereiros e vão para lá. Não, eles vão aprender com os mais velhos. Como se comportar na cadeia, como é que você organiza as coisas, com quem que você estabelece conexões, como é que você colhe a informação, porque um dos segredos da administração é você saber o que vai acontecer antes de acontecer. Só que na cadeia, quem conta o que vai acontecer, morre. Então, não é uma tarefa simples você ter um grupo de delatores que te trazem informação, eles têm que confiar cegamente em você. Então, se estabelece uma relação que é inevitável. E esses homens ficam ali o dia inteiro, sem nenhuma arma, sem nada, só na esperteza, na vivacidade, no jeito de lidar com os outros, eles conseguem manter o ambiente em paz. Porque a cadeia vive em paz. De vez em quando tem uma explosão. O problema é que a explosão não é previsível, né? Doutor Drauzio, nós vamos fazer um intervalo e voltamos. Dentro de instantes com o médico Drauzio Varela falando do seu livro Estação Carandiru e do presídio do Carandiru. Até já. Louca Paixão, amanhã, 8h10 da noite. E terça a sábado, R$ 6.500 por série todo dia. No dia 24 de julho, R$300 mil por série. Top Vida não tem divisão entre ganhadores. É tudo seu. Tente, porque sorte é uma coisa que a gente atrai. Repórter Record. Goulart de Andrade. Atenção, senhores passageiros. Preparar para a decolagem. Observem os sinais luminosos e apertem bem os cintos. A propósito, este voo deve ser pago à vista e em dinheiro. Do contrário, haverá uma taxa de 5,8% com dólar a 1,98. Promoção Notre Dame para empresas. Embarque agora e pague em até 40 dias. Isso mesmo, qualquer serviço turístico com o maior prazo do mercado. Notre Dame Turismo. Levamos a sua empresa mais longe sem levar o seu dinheiro junto. O trânsito mata milhares de pessoas todos os anos. Vidas que poderiam ter sido salvas com apenas uma atitude. Bom senso na direção. Quem não respeita o código acaba jogando fora algo mais valioso. Respeitar a vida. Esse é o código. Vai começar o maior espetáculo da nossa terra. Expo Montes 99. Venha ver o que a região produz de melhor. As melhores raças, o melhor da nossa agricultura, além de grandes atrações. Expo Montes 99, um espetáculo do campo. De 2 a 11 de julho, no Parque de Exposições de Montes Claros. Promoção Sociedade e Sindicato Rural de Montes Claros. Quando você compra móveis para escritório, nem imagina o trabalho que se tem para chegar a um bom projeto. A Trajeto sabe disso, por isso mesmo, só oferece o que há de melhor em móveis para escritório, informática e escolas. Mais do que isso, a Trajeto tem os melhores preços e condições de pagamento. Se o seu escritório precisa de móveis, vá direto a Trajeto Móveis. O que é bom, passa por aqui. A Clínica de Fisioterapia São Lucas é o mais completo centro de reabilitação do norte de Minas e oferece a você equipe multidisciplinar, moderna aparelhagem, métodos atualizados de tratamento com atendimento individualizado para cada paciente. Clínica de Fisioterapia São Lucas. Hidroterapia, reeducação postural global e reabilitação. Atendimento a particulares e convênios.
Rua Reginaldo Ribeiro, 151, Centro. Depressão, solidão, vontade de suicídio, insônia, traição. Se você está passando por algum desses problemas ou por qualquer outro e quer ajuda, ligue para cá. Nós vamos te ouvir e buscar junto com você uma solução para tudo isso que vem lhe afligindo. Ligue. O telefone é o 252-6767. Passando a limpo, entrevistando o Dr. Drauzio Varela. Dr. Drauzio, vamos às perguntas dos telespectadores, que não são poucas. Uma sobre o livro, sobre a situação no Carandiru, e outra sobre AIDS e câncer. Dr. Drauzio, algumas histórias contadas no livro do senhor eu pude ouvir pessoalmente, mas não me lembro dos nomes. Gostaria de saber se os nomes são verdadeiros e fictícios e o senhor não tem medo de alguma represália da polícia ou dos próprios presos. É o Rafael Bulara. Não, medo nenhum, porque essas histórias me foram contadas na mais absoluta confiança e eu disfarcei por razões éticas o nome das pessoas, a identidade das pessoas que me contaram essas histórias. Todos os nomes são fictícios? Todos os nomes são fictícios. A menos eu cito algumas pessoas que trabalham na cadeia quando eram... O que eles dizem no livro é inerente à função que eles exercem. Mas dos presos, todos os nomes são fictícios. O Luciano Olavo da Silva, que é um militar de Porto Alegre, pergunta: o senhor acha que a AIDS tem algo a ver com o retorno de algumas epidemias que já estavam erradicadas há anos? Tuberculose sim, né? Tuberculose sim. Tuberculose veio meio na esteira da AIDS, né? Porque o sistema imunológico é debilitado pela AIDS e a tuberculose... esses doentes são muito suscetíveis à tuberculose, especialmente em ambientes como esse, nas cadeias brasileiras. O problema é sério. No Carandiru existe uma epidemia de tuberculose na cadeia. O senhor ouviu falar de uma doença que estaria sendo causada por uma bactéria estranha, que agora já apareceram alguns casos no Brasil? Uma doença que acaba matando o indivíduo com hemorragia generalizada, infecção? Não, não li nada. Hoje os jornais trazem mais alguns casos. Não sei nada disso. O Marco Aurélio Barroso, doutorando da Faculdade de Direito da Universidade de Gama Filho, pergunta: existe uma relação entre a medicina na penitenciária e o sistema de execuções penais no deterioramento entre a falta de médicos da cadeia e a execução penal na sua decadência e, por consequência, a AIDS, as drogas, etc.? Eu achei... Não sei, eu não sou autoridade em sistema penal. Orlando Monteiro, que é um advogado de São Paulo, pergunta: o câncer da indiferença, como acabar com ele? Ainda na faculdade, ouvi de um colega que almejava a magistratura a seguinte pérola: o que não que pagamos de impostos, o que não... Quer dizer, a frase tem o seguinte sentido: deixamos de pagar impostos com o massacre do Carandiru. Isso a gente às vezes escuta essas histórias aí, mas eu acho que as pessoas que pensam assim estão completamente erradas, porque essa violência irracional da sociedade não leva a nada, é ineficiente. As custas do massacre do Carandiru é que nós estamos enfrentando essa situação penal difícil. Porque quem está de fora tem ódio dos bandidos que assaltam na rua, que causam muito mal para a sociedade, e diz: não, então vai lá, entra e mata. Mas primeiro você não consegue matar todos. Se você matasse todos e erradicasse completamente a bandidagem, seria uma solução, talvez. Mas você não mata todos. E aqueles que sobram vivos ficam absolutamente revoltados. O Carandiru era uma cadeia muito disciplinada antes de 92, antes do massacre de 92, se você compara com como funciona a cadeia hoje. Você não ouvia essas histórias de presos que saem com facas e prendem funcionários, que é a rotina de hoje. O massacre tem marcas lá ainda, doutor Drauzio? Tem marcas lá. Tem marcas e vai ter marcas definitivas. Passarão 50 anos e se ainda existir uma cadeia semelhante, eles vão falar do massacre. Foi uma experiência muito forte para todos. Doutor Drauzio Varela, eu vejo pessoas morrendo de câncer em diversos órgãos, mas no coração, em nenhum caso. Por que esse órgão é resistente à doença? Pergunta do Cleiton Fredi, de Guarulhos. Câncer de coração é raro, mas existe. Existe. Câncer pode dar em qualquer órgão. E coração é um órgão tão suscetível.
Doutor Drauzio Varela, existe uma relação... Não, isso já foi. Veio 2 vezes. Uma pessoa que... Eu gostaria de saber a sua opinião sobre por que a Secretaria da Saúde não tem um programa que auxilie os aidéticos de maneira eficiente, levando pelo menos apoio humano. É o Vlamir Tadeu. Olha, eu não sei, eu acho que o Brasil é o único país do mundo que distribui remédios para AIDS indistintamente. É o único que distribui para toda a população. É uma coisa interessante o Brasil, né? Você vê, às vezes faltam recursos básicos para uma coisa tão simples, falta penicilina para tratar a dor de garganta das crianças e a gente distribui medicamentos caríssimos como esse da AIDS. Eu acho que nessa questão do tratamento da AIDS, o Brasil é um país que faz alguma coisa pelos doentes, assim, ativamente mesmo. O Marcelo, que é um analista de São Paulo, tem uma pergunta interessante. Como o senhor faz o diagnóstico de pacientes no Carandiru? Se há equipamentos necessários para isso, o senhor manda fazer exames, tem equipamento de raio-x, lá tem uma computador? Lá tem uma máquina de raio-x, é uma máquina antiga que funciona, quebra, funciona. E só, a parte laboratorial é muito precária mesmo. E você tem que fazer medicina com estetoscópio, medicina antiga mesmo. Você ouve, clinicamente tem que fazer o diagnóstico e dar o remédio. É assim que se faz medicina lá. O Fábio Boto, de São Paulo, pergunta: é verdade que alguns tipos de câncer são hereditários, como por exemplo do fígado? Como se prevenir? Olha, essa palavra hereditária é uma palavra ruim, porque em geral... O pessoal pensa que não é hereditário, então meu pai teve um câncer no intestino, eu vou ter também. O que existe no caso do câncer são certas famílias têm uma concentração maior de casos de câncer. Nesse sentido que a palavra hereditariedade deve ser entendida. No caso do câncer de fígado, é um câncer que tem prevenção, realmente a prevenção é tomar vacina contra hepatite e evitar a cirrose no nosso meio, principalmente alcoólica, né? Não beber, não judiar do fígado, como faz uma boa parte dos brasileiros. Tem uma pessoa, professor Santos de Brasília, pedindo que o senhor estabeleça uma relação entre o câncer e os alimentos transgênicos. Não há nenhuma relação estabelecida na literatura entre esses alimentos transgênicos e o câncer. Afirma-se que o coquetel anti-AIDS composto de inibidores da transcriptase e da protease prolonga a vida do paciente por mais ou menos 5 anos. O senhor acha que após um tratamento de 5 anos com esses medicamentos é possível reiniciar o tratamento com outros medicamentos, os chamados inibidores da protease de 2ª geração? Pode dar certo? Ou seja, após o vírus desenvolver resistência a um inibidor da protease, nenhum outro fará efeito? É o fim do paciente? Eli Kawakami, Bela Vista, São Paulo. Não, isso grosseiramente é o seguinte. O vírus da AIDS é um vírus que desenvolve resistência com muita facilidade aos medicamentos. E com esses coquetéis, os coquetéis na verdade são misturas, você dá 2, 3 medicamentos de uma vez. Você consegue manter o vírus, impedir a multiplicação do vírus por um tempo. Quando ele escapa e consegue, você aí passa a ter resistência do vírus, que ele aí começa a se multiplicar apesar daqueles medicamentos, você pode modificar o esquema. E é assim que vem evoluindo o tratamento da AIDS. O senhor conhece gente... E essa coisa de dizer que são 5 anos, tem gente que está muito mais tempo. Isso que eu ia perguntar, quanto tempo? O senhor conhece alguém que está há 12 anos? Tem gente com AIDS beirando 20 anos. E vivendo bem? Vivendo bem, tomando remédio, né? Sim. Aqui tem uma pergunta muito... O senhor aceitaria o cargo de secretário da Justiça? Pelo amor de Deus. Você não tem cargo nenhum, sou absolutamente incompetente para organizar coisas. O Edson Pereira, da Bahia, de Aurelino Leal, na Bahia, pergunta se o número de aidéticos no Carandiru pode servir de referencial para se obter um balanço do avanço da doença no Brasil. Não, é uma população que tem mais risco de desenvolver a doença, especialmente por causa da droga injetável, né? Que agora, felizmente, não vou dizer que acabou, porque eu acho que está renascendo, mas durante anos a droga injetável desapareceu completamente da cadeia. Ela foi substituída pelo crack. Pelo crack. O que ele pensa, pergunta o Sérgio, que é um motorista de Santo Amaro, São Paulo, dos médicos que podem dar exemplo, que como o senhor podem dar exemplo à sociedade? Eu não entendi a pergunta. Realmente a pergunta está truncada. Eu li sem ler antes e está truncada. Tem uma pergunta
que eu queria fazer para o senhor, que é o seguinte: como um médico, qualquer médico pode ser voluntário como o senhor no Carandiru? Quem quiser prestar esse trabalho à sociedade pode? Eu não sei dizer, porque eu comecei lá há muito tempo e não existe... Aliás, essa é uma coisa, uma pena o serviço público não ter essa possibilidade, né? Acho que é um dos grandes problemas aqui. Os hospitais públicos não podem ter voluntárias ajudando no tratamento dos doentes. As escolas públicas não podem ter voluntárias. Por quê? Porque nós não temos essa cultura. Nós não temos essa cultura. Essa cultura é aproveitada, por exemplo, nas Santas Casas, que acho que é um modelo maravilhoso de saúde. No Brasil, nós ficamos procurando um modelo de saúde. Até no Einstein tem voluntários. Os hospitais privados, sim. Mas nós estamos no Brasil procurando qual é o modelo de saúde, qual é o modelo para os hospitais públicos. E nós temos esse modelo, que são as Santas Casas de Misericórdia, espalhadas pelo país inteiro, onde você tem um serviço voluntário, gente que atende os doentes, pessoas da comunidade que participam da administração. É o sistema ideal, e nós ficamos insistindo nesses hospitais públicos perdulários, ineficientes e corruptos. O senhor acha que haveria muitos médicos voluntários? Eu acho, lógico. Não só médicos, como outras pessoas. Não, mas médicos voluntários é a profissão dele, ele vai dar um pedaço da profissão dele. Eu acho que sim, seria só achar formas de você captar essa vontade pública que existe, né? Me lembro que eu era menino, eu era assistido por um médico que vinha em casa e no cartãozinho dele estava escrito: tais e tais dias atendem-se os pobres no consultório e tal. Mas isso eu não vejo mais. Você não vê porque esse tipo de medicina que existia antigamente desapareceu. Ele provavelmente atendia 2, 3 dias no consultório particular dele, ganhava o suficiente para viver, e aí ele dedicava esse outro tempo para atender as pessoas que não podiam pagar. Quer dizer, essa boa vontade existe. É uma questão de saber organizar isso e saber captar. Quer dizer, o senhor acha que a sociedade está receptiva? Não, isso tá, mas os médicos, quero saber os médicos. Eu acho que a sociedade inteira, Boris, a sociedade inteira. Você ajudaria a escola do seu bairro a prestar uma educação melhor para as crianças, se houvesse mecanismos capazes de captar isso? Mas se você chegar lá e disser eu quero ajudar, você provavelmente não vai conseguir conversar nem com a pessoa que poderia receber essa ajuda. O Heraldo, que é um garçom de São Paulo, pergunta: doutor Dózio, o que fazer para que os presos do Carandiru e de outras cadeias tenham uma profissão, um futuro depois de cumprirem suas penas? Esse é um problema grave, né? É um problema grave, porque eu acho que teriam que trabalhar. É fundamental que eles saíssem de lá com a profissão, porque há vários estudos, isso não só no Brasil, mas em outros países do mundo, mostrando que as pessoas que estão na cadeia, os presos, têm um nível de escolaridade mais baixo do que a população do mesmo nível social do que eles. São justamente os que estudaram menos que enveredam para esse mundo do crime. E eles muitas vezes saem da cadeia com desejo de não voltar mais, porque a experiência da cadeia é uma coisa tão dura, Boris. A sociedade aqui fora se fala, foi condenado a 15 anos. Diz, 15 anos é pouco, devia ser 35, 80 anos. Você passar 15 dias numa cadeia, é uma experiência tão mortal. Você imagina, você levanta de manhã, você vai preso, aí te metem num lugar com mais 7, 8, 10 homens às vezes, você fica num canto lá, quando dá para ficar? No Carandiru tem cama para todo mundo, mas nos distritos não. Aquilo às vezes traumatiza. Alguns casos são de revezamento para dormir. Revezamento, fica um grupo em pé e outro grupo deita para dormir. A gente fala isso, parece fácil, né? Agora você imagina você ficar 7, 8 horas em pé parado, além do que não pode encostar um no outro, naquele ambiente cheio de gente, lotado, eles são todos machões, não pode esbarrar no outro, é homem com homem, né? Olha, eu consegui desvendar aqui a pergunta do Sérgio, motorista. O que o senhor pensa sobre os médicos que fumam? Que exemplo eles podem dar à sociedade? É isso? Era essa a pergunta. Eu sou suspeito para dizer isso, porque eu sou visceralmente contra o fumo, mas já fumei. E já dei um péssimo exemplo para a sociedade, e hoje, eu tenho remorso desse exemplo que eu dei mesmo, porque isso é uma desgraça. O médico que fuma pela mesma razão que a pessoa que não é médica fuma, porque é dependente de nicotina. A nicotina é uma droga que provoca dependência química, uma das piores dependências químicas que existe. Na minha experiência pessoal como médico, é mais fácil largar dessas drogas pesadas, da cocaína, da heroína, da maconha, do que largar da nicotina, do que largar de fumar cigarro. O Luiz Carlos, que é um desenhista de São Paulo, pergunta se durante todos esses anos de trabalho no Carandiru, são 10, né? 10 anos. Se o senhor sofreu algum tipo de ameaça, qual foi? Não, jamais, jamais. Nem longe de ameaça, nunca um desrespeito.
um esbarrão, um gesto mais grosseiro, uma palavra mais alta. O livro é engraçado, você não vê palavrão no livro, porque realmente eu não ouço palavrão lá. Eles na minha frente não falam palavrão de jeito nenhum, ao contrário. Eles tentam falar o melhor português que eles são capazes de falar. E por isso eu peguei muitas frases ditas por eles que fica engraçado às vezes. Quer dizer, dá esse ritmo do malandro falando, procurando falar um bom português. Não falam palavrão na minha frente de jeito nenhum. O Luciano Gissi, que é um estudante, diz o seguinte: quando você perguntou sobre a existência de uma tal bactéria, se trata, na verdade, do antavírus. Parece que em alguns casos sim, outros não. Nessa história toda, não sei. Doutor, hoje é bastante comum vermos pessoas com uma boa condição financeira lutar com a quimioterapia até a morte. Até que ponto o senhor acha certo usar quimioterapia no tratamento do câncer? Tomás de Salvador. A quimioterapia é uma revolução no tratamento do câncer, né? Eu acho que sempre que ela tem indicação, tem indicações muito precisas, ela deve ser empregada, deve ser utilizada, porque muita gente se cura com a quimioterapia definitivamente e outros vivem mais tempo com uma qualidade de vida melhor com esses tratamentos mais modernos. Tem aqui uma pergunta de Júnior Argolo, que é um estudante de psicologia de Maceió. Eu não sei nada a esse respeito. A vacina contra a AIDS, que está em teste no Canadá, pode ser encarada como o fim dessa doença? Não, não pode ser encarada como o fim da doença, mas eu não sei qual é a vacina. Mesmo eu posso dizer isso sem saber qual é a vacina que está sendo testada no Canadá, porque há várias vacinas sendo testadas. O senhor acredita que saia uma vacina? Eu acho que leva tempo. Eu acho que leva tempo. É complicado no caso da AIDS, Boris, porque você tem que fazer esse estudo em gente. Você não tem AIDS em bicho, não tem um animal de experimentação onde você possa testar a vacina. Você vai ter que testar isso em gente. Testar em gente é muito complicado, porque não adianta vacinar meia dúzia de pessoas. O estudo que você tem que fazer com a vacina, qual é? Você tem que vacinar um grande número de pessoas e comparar com aquelas que não foram vacinadas, um grande número também, para ver quem foi protegido. Isso é complicado. Doutor Drauzio, chegamos ao final do nosso programa. Toda vez que o senhor vem aqui, nos dá enorme prazer. Eu espero que o seu livro seja um sucesso. Eu acho que ele tem um efeito didático sobre a sociedade também. Eu ainda confesso que ainda não li. Vou começar a lê-lo hoje. Já está lá no meu criado mudo. E eu agradeço mais uma vez a sua presença. Boa noite, agradeço, parabéns, doutor. Muito obrigado. Boa noite, até domingo que vem com mais um Passando a Limpo. Até lá. Passando a Limpo. Oferecimento Locamig Rentacar. A diferença está no atendimento. Um sonhado encontro. Letícia? Você tem todo o direito de ficar confuso. Mas eu vou te contar toda a verdade. Louca Paixão, nesta segunda, mais cedo, 8 da noite. Muito bom dia, agora são exatamente 1 minuto de um novo dia e nós aqui estamos com mais um programa Fala que eu te escuto. E hoje abriremos o espaço para os necessitados e aflitos, com um tema em que posso lhe ajudar. Então você que está passando por sérios problemas, problemas esses que você não encontra uma solução, você não tem encontrado uma solução, uma saída, você que talvez está envolvido por tantas incertezas, você que está vivendo uma situação calamitosa, um momento o qual um dia você jamais imaginou que estaria passando, no decorrer dessa programação, nós queremos estender a você a ajuda. E mediante a palavra de Deus, mediante a luz da palavra de Deus, nós iremos procurar esclarecer suas dúvidas, bem como lhe ajudar naquilo que você tanto necessita e precisa. Os telefones
vão aparecer aí no rodapé do seu vídeo. 252-6767, ou você pode enviar o seu fax pelo 3660-4211 ou o 3660-4212. Nós estaremos aqui registrando o seu fax e, como dissemos, orientando você através da luz da Bíblia. Nós vamos a um clipe musical, o qual dedicamos a todos os aflitos. E daqui a pouco voltaremos com o programa Fala que eu te escuto. Quando em cativeiro te levaram de Sião e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel, lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus, Ele te ouvirá. O inimigo te libertará. Yerushalem adu alo virastat Elohim sheyazar lecha tamid bekravim rabim. Kra Yisrael be'etzer yachid la'elu Elohim yizkor et bnei Yaakov. Kra Bavel hulo hulo mekom achad. Kra Elohim hu yishmotcha. Elohim chaim yoshiecha.